Tá gravando? Já. Aqui também já tá? Já. Agora, esse processo do espetáculo que eu vou falar para vocês é o espetáculo A Farra do Boi Bumbá. Ó, ele foi de uma maneira muito bacana, foi um processo muito dinâmico de construção do espetáculo. A Farra do Boi Bumbá conta a história do Boi Bumbá, né? Que é a história clássica que todo mundo conhece, que é a história da Catirina, né, que tem lá o desejo de comer língua de boi, e aí o Benedito, que é o esposo dela, vai lá no meio lá do pasto, pega um boi, mata o boi e traz a língua para Catirina. Só que esse boi pertencia ao patrão do Benedito, e aí começa toda a confusão, ou a gente pode chamar também de quiprocó. Essa palavra quiprocó é bem interessante porque ela vem dessas confusões, dessas interações que vão tendo na comédia e que é muito utilizado, por exemplo, pelo Martins Pena, né? Então, A Farra do Boi Bumbá é um espetáculo onde eu fui trazendo para os atores um dos elementos muito bacanas para a construção foi colocar os atores em um quadrado pequeno, né, de 3x3, e para que tudo acontecesse lá dentro. E dentro disso eu fui trazendo uma fisicalidade para os corpos desses atores. Então o espetáculo tem muito desenho cênico, né, assim como é uma característica do meu trabalho, mas nesse caso eles ficavam dentro de um espaço menorizado, né, um espaço bem pequeno. E isso fez com que eles aumentassem o volume corporal dentro de um espaço menor. Ô marido, vem cá! O que é, mulher? Ô ciúme, venha logo! O que é, mulher? Ciúme, eu tô lhe chamando! O que é, mulher? Não tá vendo que eu tô ocupado? Ai, é que eu tava dormindo e sonhando com um monte de coisa gostosa. Abacaxi, banana, chocolate, danoninho, estrogonofe de jabá. Mas aí, quando eu tava prestes a dar uma mordida no bendito dos alimentos, abacaxi, banana, chocolate, danoninho, estrogonofe de jabá, caí da cama e levantei a perreada. Então, me deu uma vontade de comer arroz. Fui olhar na despensa. Cadê o arroz? Cadê o arroz? Não tinha arroz. Que é uma pesquisa minha, que é sobre o espaço mínimo, o ator no espaço mínimo.
E fomos trazendo esses elementos da farsa, né? Um corpo mais farsesco, aonde eu tenho um elemento teatral muito forte. E fui pincelando dentro desse trabalho aonde eu já tinha um texto. É diferente um pouco do processo do Casagrande Senzala. Eu já tinha um arcabouço de texto e eu fui enxertando outras histórias para compor esse material. E aonde eu fui buscar esse material? Nos contos do Câmara Cascudo. Porque tudo que a gente está falando da farra do boi bumbá, da história do boi, né, dessas histórias, vem de uma oralidade. São histórias que passaram de geração para geração, e esse mote de ter histórias populares, eu acho que caberia perfeitamente dentro do espetáculo A Farra do Boi Bumbá. E quais foram as histórias que foram captadas para esse trabalho? Eu fui pegar a história da sopa de pedra, né? Que é a história do Malazarte, que faz lá o seu golpe, faz o quiprocó, né? E ele engana uma velha senhora, e essa velha senhora, ela também, dentro de um golpe, dessa coisa do jeitinho brasileiro, ela quer conseguir comer, né, sem gastar muito, né? Só que na verdade é ela que está entregando todo o material, e na verdade não só sem gastar, mas também sem ter muito trabalho. E aí, só que ele vai falando, olha, mas aqui vai ficar tão bom uma linguicinha de paio, um leguminho. Ele começa a engambelar, né, essa senhora, e ele consegue todo o material, faz lá a sopa e coloca a pedra na sopa, né, e come a parte que lhe interessa e deixa as pedras para a senhora. Né? Então isso eu acho que caberia perfeitamente nessa oralidade no personagem. Olha que interessante, no personagem que é o Benedito, né? O que faz o esposo da Catirina, ele ser esse contador de história, porque como ele se envolve no quiprocó da língua do boi, ele poderia também trazer outras histórias com essa oralidade. Então essa foi a proposta, né? Pois eu vou lhe contar uma história. Se não alimenta o bucho, pelo menos alimenta a alma. Pedro Malazartes, O caipira danado esperto. Estava morto de fome e sem dinheiro algum. precisava arranjar alguma ocupação que lhe desse dinheiro suficiente para conseguir comprar comida. Não se preocupe, porque senão que o problema é meu e eu sei como resolver. Mas se você duvida do que eu disse... Se você conseguir a sua proeza... Por que não pode comigo então, não? A velha tá dando presente? Ela vai me encher de presente e depois ainda vai vir aqui, ó, contar tudo pra vocês. Te dou todo o dinheiro que eu consegui numa semana de trabalho. E eu também te dou todo o dinheiro que eu consegui numa semana. Temos certeza que a velha nem vai querer conversa com você. Muito menos te dar algo. Mas se você conseguir fazer com que ela lhe dê e venha nos contar... Nós lhe daremos todo o dinheiro que conseguirmos nesta semana. Pedro pensou. Ela tá caindo direitinho. Minutos depois, lá estava a velha. Pronto, meu filho? Esse tanto dá? Claro que dá, minha avó. Passada 1 hora. E a velha com mais fome ainda perguntou: meu filho, essa sopa sai ou não sai? Eita, que tá saindo, minha avó, tá saindo. Mas minha avó, se a senhora tivesse aí uma linguicinha defumada, um paio, uma carninha seca, eu poder misturar, ficava melhor ainda, hein, Eita, que eu tenho tudo isso lá em casa. Espera um pouco que eu já volto. Eu vou comer de me acabar. Meu filho, esse tanto dá? Mas é claro que dá, minha avó. Mas essa sopa não fica pronta nunca. Tá ficando, minha avó, tá ficando. Mas minha avó, a senhora não sabe. Se a senhora tivesse aí um pouquinho de temperinho, aí a sopa ficava melhor ainda. Um pouquinho de sal, Pimenta do reino. Alho, azeite, Açafrão. colorau. Cheiro verde. cebolinha. Eita, que se essa sopa demorar mais um pouco, eu desmaio de fome.
a sua, minha avó? Tá pronta, prontinha. A senhora tem uns pratinhos aí pra gente poder servir? A velha saiu pra dentro de casa como um raio. E mais rápido ainda, voltou com os pratos e colheres. Pedro encheu o prato da velha de pedras. E a velha, que estava tentando mastigar as pedras, quase quebrando os dentes, não acreditou no que viu Pedro fazer. Então perguntou: Meu filho, hoje mesmo vai comer as pedras, não? Que isso, minha avó? Bebê, a senhora tá ficando doida, sua? Se eu comer esse pão de pedra, eu vou acabar quebrando os dentes. Ao ouvir isso, Pedro pegou sacola, saiu correndo e voltou pro armazém. Ah, seu sacripanta! Eu te pego, teu malandro! Eu não disse que a velha ia me encher de presente e depois ainda ia vir aqui contar tudo pra vocês, viu? Ganhei ou não ganhei a posse? Sim, ganhou. Dizem que anda pelo mundo até hoje. Aprontando e dando golpes nos que tentam enganá-lo. E os atores que foram fazendo tiveram características muito interessantes de construção física, né? A Nívia Nascimento, a Carla Meirelles, o Renato Neves, o Júlio César Ferreira, né? A Juliana Santos e o Getúlio Nascimento, eles fizeram essa construção muito interessante. Por exemplo, na construção vocal nós tivemos um material muito vasto, muito rico, da Juliana Santos, que é fonoaudióloga, né? E ela foi trazendo um pouco dessa fonética, de como falar certas palavras, de trazer uma referência, porque eu queria que em cada momento alguns personagens tivessem uma referência no Nordeste, uma referência no Mineiro, uma referência no Sul, uma referência no Norte, né? Cada forma de falar remetesse, isso aqui me lembra esse local, né? Isso era uma construção rizomática desses personagens, né? Onde todos ali estavam envoltos desse Brasil do interior, né? Do caipira, né? E essa construção foi acontecendo através dessa pesquisa, nessa fonética da fala dos personagens, né? Então, foi isso que foi permitindo com que cada um construísse sua forma corporal e essa forma também do ritmo da fala de cada personagem em cada momento, em cada história. Moço, bom dia! Alguém viu meu boi? Eu não vi não, você viu, moleque? Eu não sei nem que boi é esse. Ai, o meu boizinho! Ai, o boizinho dele. O meu boizinho mais querido! O meu boizinho mais querido! O meu boizinho mais querido! Subiu! Sabe o que é que eu vou fazer? Quando eu pegar quem desapareceu com meu boi... Olha aí, Manuzinho! Olha aqui, patrãozinho. Enrolando seu boi! Encontraram seu boi! Nossa, que beleza! Amor! 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 Tá morto! Cortinho da Silva! Vixe! Né? Outra história também que vem dessa oralidade, dessa tradição oral das histórias, é a história das três velhas, que são três senhoras que acabam, uma delas se apaixonando por um príncipe, né, e decidem fazer uma falcatrua ali para conseguirem casar-se com o príncipe, né? E aí enganam ele, ela não consegue, ela não mostra, finge que é uma menina, mas aí ela se esconde e tudo mais, até o dia do casamento, onde acontece toda a situação. E depois a história do boi volta, finalizando com a figura do Cajumbá, que a Carla faz, que é uma espécie de feiticeiro. E isso foi muito interessante, porque a gente teve a possibilidade de assistir o Boi do Maranhão, né, que é uma coisa fantástica, né? E lá a gente viu que tinha essa figura do Cajumbá, que era uma coisa que ele andava com o corpo balançando, e a Carla foi trazendo isso para esses, cada um foi trazendo um pouco dessas características desse popular do festejo, desse popular das procissões,
desse canto também um pouco anasalado, que a gente tem, né, um canto metálico, enfim, isso tudo foi muito pesquisado para a construção. E do pai para o filho! Porque é assim, meus filhos, é assim que essas histórias nos chegam. E eu rogo para que a história do boizinho nunca morra. Além disso, nós tivemos a pesquisa dos figurinos, né? Os figurinos é um momento muito interessante porque o André Vital fez com que os atores tivessem esse apego com o material e fossem construindo manualmente cada figurino. Então cada ator foi contribuindo para a construção da sua obra, né? E fica isso você cria também uma afetividade para a criação desse momento imagético do espetáculo, né? A maquiagem criada pelo Getúlio Nascimento, ela foi feita de que forma? Ele foi fazendo uma referência aos bonecos, né? Aos mamulengos, né? Aos títeres, né? Fantoches nordestinos, e ele foi trazendo uma iluminação dessa área. Essa área era o local aonde que eu gostaria que ele tivesse acentuado. Então, como eles têm movimentos muito repartidos, né, muito fragmentados, também contribuiu para esse visagismo aonde a maquiagem ela já chama atenção. Desse trabalho, ele foi feito de uma maneira muito dinâmica, porque eu já vinha com a cena, já com os desenhos cênicos, e como eles tinham essa coisa do espaço físico, né, o espaço não mudava. Então, independente do palco, tudo acontece dentro daquele quadrado. Então a gente já apresentou esse trabalho tanto em palcos grandiosos, né, como no Teatro Lucina, né, no Teatro Glaucio Rocha, já apresentamos em São José do Rio Preto, um palco imenso, no Janeiro Brasileiro de Comédia, né? Essas apresentações em palcos grandiosos. E outra característica também, quando da montagem, eu fui percebendo que o espetáculo poderia ser também uma montagem de rua, né? Então, é um espetáculo que pode se apresentar em qualquer espaço. E quando a gente vai para a rua, já tem outra questão aí que é importante ressaltar, que essa voz ela se expande, os gestos aumentam de volume, tudo fica muito maior,
né? Porque a proposta também é que ele acontecesse em qualquer espaço, né? Então até a coisa da instrumentalização, muitos dos gestos eles são concatenados e encaminhados por barulhos, né? Apitos, um material muito interessante nessa questão da construção de uma sonoplastia, né? Porque a sonoplastia é praticamente feita pelos atores o tempo inteiro, né? Então, assim, nós percebemos que eles se utilizam do carrom tanto como instrumento como sonoplastia, no sentido de fazer sonoridades de acordo com um certo gestual, né? Isso tudo a gente tem uma cena que é linda, que é a cena do Cazumbá, da feiticeira, que a gente faz barulhos como se fosse barulhos de floresta. E como é que acontece isso? Um dos materiais utilizados é uma espécie de cano, um cano maleável, que ele vai girando e faz aquela sonoridade, né? E isso também é uma pesquisa sonora que foi feita para o espetáculo. Então, todo esse material que a gente vai captando foi a partir dessa estrutura. E a dramaturgia nasce também desses elementos e eu vou construindo com os atores. Muitas cenas que acontecem, inclusive no espetáculo, foram feitas a partir de propostas que os atores fizeram, os atores e as atrizes, né? Então, é um pouco desses elementos que vão constituindo a farra do Boi-Bumbá. E em nome de todos os seres da mata, em nome de todas as histórias, e de todas as histórias, e de nome de todos os contadores de histórias, e que essas histórias não se percam, em nome do folclore brasileiro, e em nome de todas as lendas que permanecem no imaginário popular. Pereira, viu? Esse boi tão pequeno chega, mas Deus de São Pedro fez esse boi chorar. Levanta a mão e vai, quero ver que boi também chora. Também sente tu, que boi também chora. Também sente tu, que boi também chora. Hoje é domingo, pé castigo. Eu vou lá na vizinha pegar a farinha da sangue, no sangue clandestino. Eu já tirei o que ela pode dar. E diz a classe bem da fina, se não tem da quebradinha. Eu vou lá na vizinha pegar pra fazer um pirão ou um mingau, farinha com feijão. É animal, o cabra não tem beira nem beira, lá no fundo do quintal. Pede macaxeira, macaxeira popular, macaxeira pra ali, macaxeira pra cá, tudo é macaxeira pra. Sabor desgranado, serra em graça não encosta, meu boi animoso, meu boi animado. Ao longo do meu boi, tem um sabor estrelado, ferro em brasa não encosta, meu boi animoso, meu boi animado. Eu que falo em carro, fazendo a apresentação, brasileiro, valor, apoiado, valor. E pela noite, nossa festa também, toda ligada, feliz,
fator muito fantástico para o trabalho, para o processo de criação da Farra do Boi Bumbá, é a musicalidade, né? Nós fomos trazendo muitos desses elementos de vários locais, né, para poder compreender como é que a história do boi vai se dando. Inclusive o início do texto de narração do boi, né, vem com essa perspectiva de falar que tem boi no norte, boi no sul, boi no nordeste, né, e como são os nomes que se dão para o boi, né, o boi de mamão, né, o próprio boi bumbá, a farra do boi, né, em cada local tem uma nomenclatura. Exato, totalmente perdida, né? A festa do boi bumbá. Ou festa do boi. Ou ainda a brincadeira do boi. Teve sua origem aqui. Aqui! Não. Lá! No Nordeste do Brasil. De onde derivou de outra dança típica de lá, o bumba-meu-boi. E com essa mistura brasileira... Uma das nossas maiores qualidades. O boi foi recebendo outros nomes. Em Pernambuco. Boi caremba ou No bumbá. Maranhão, Rio Grande do Norte, Alagoas e Piauí. Viva Bumba, meu boi! E no Ceará. É boi de reis, boi surubim ou boi zumbi. Na Bahia! É boi janeiro. É boi estrela do mar. É dromedário. E moinha de ouro. Olha só! Em Minas Gerais e no Rio de Janeiro! É rumo foguete dos reis. E no Espírito Santo é boi de rei. Tipo meu em São Paulo. É boi de chacarra e dança do boi! No Pará, Rondônia e Amazonas é boi bumbá. E no Paraná e em Santa Catarina é boi de mourão ou boi de mamão. No Rio Grande do Sul é bumba, boizinho ou boi mamão? E de norte a sul desse mundão de Deus que segue pelas estradas o boi tá lá, nas grandes festas, nas comunidades, nos brinquedos de criança e nos brincantes de boi. E com fé, esperança e verdade, vamos iniciar essa versão facesca, alegórica e simbólica da história do boi e outros causos. A farra do boi bumbá. E as músicas também foram dentro dessa pesquisa, né, de trazer um pouco dessa sonoridade na construção vocal para que a gente pudesse cantar com essa brasilidade, cantar também com esse material. E isso tudo é também dentro de uma construção de um teatro narrativo e um teatro colaborativo, né? No caso do teatro narrativo, com a questão dos elementos, dos personagens, o narrador comprometido, o narrador neutro, né? Cada narrador é o narrador personagem, cada narrador com sua característica. E em outro momento, nesse processo colaborativo, porque todos colaboram para o processo. E aí tem o dramaturgo que vai construindo essa carpintaria dramatúrgica. O lombo do meu boi tem um céu todo estrelado. Ferro em brasa não encosta, meu boi é mimoso, meu boi é mimado. No lombo do meu boi tem um céu todo estrelado. Ferro em brasa não encosta, meu boi é mimoso, meu boi é mimado. Vem no pau deitado fazer a apresentação. Vai se rima todo bom na boiada do Maranhão. Fim da noite, matracas e pandeirões. O olho arregalado em rima do batalhão. Senhora dona da casa, eu também sou teu dador. Mas a rima que eu trazia, já embaixo em cima. E lá vai de novo, o dono seu vai ser. Mas um dia a casa cai, e é mimoso quem vai escolher. E lá vai de novo, o dono seu vai ser. Mas um dia a casa cai, e é mimoso quem vai escolher. É boiada, pode ser. É boiada, pode ser. Senhora dona da casa, eu também sou cantador. Mas a rima que eu trazia caiu na água e se molhou. E lá vai de moço, quando você vai dizer. Mas um dia a casa cai, e é mimoso quem vai se comer. E é mimoso quem vai se comer. E
Então, cada elemento que a gente vai construindo vai permitindo esse movimento do aspecto processual do espetáculo, né? E o espetáculo ele é dividido de que forma? Eu tenho essa primeira parte, onde os atores vão apresentando, né, o boi como elemento, e daqui a pouco eu tenho já a história que se apresenta do boi, propriamente dita, com a figura da Catilina aparecendo, com a figura do Benedito, né, com a figura do patrão, que depois é logo entrecortada, e é isso bacana mostrar no teatro narrativo, que é a quebra e o corte para uma outra história. Né? A gente abre uma janela e coloca uma outra história para ser apresentada, que é a história da sopa de pedra. E essa história da sopa de pedra, ela acontece, ela termina, e volta, retorna do ponto onde paramos a história do boi. Então, esse entrecortar da história, né, é uma característica muito potente do teatro narrativo. E depois a gente volta para a história, continua a narrativa e a figura do Benedito lembra de uma outra história e conta a história das Três Velhas, mais uma ruptura, né? E ela acontece também hermeticamente dentro desse momento, e daqui a pouco eu retorno para a história do boi, finalizando com a chegada do Cazumbá e finalizando também depois com a descoberta de quem matou o boi, né? Enfim, é universal, e o patrão descobre que é o Benedito, tenta puni-lo, mas aí tudo se resolve terminando num grande festejo, onde vira um boi iluminado, um boi sagrado, tão bonito, comemorado em todo o Brasil. Deixe de festejo, porque nem só de farinha vive lume. Pois, eu vou lhe contar uma história. Se não alimenta o bucho, pelo menos alimenta a alma. E a história é só isso, É só isso, mãe. Tem mais nada não? Nada não. E por quê? Eu não sei. Eu só sei que foi assim. Oxe, mas que é isso? Anestesia geral. Oxe, meu Deus, pra quê? O boi tá morto. Então por que me chamaram? Eu sou doutor de vivo, não sou doutor de morto. Oxe, mas era pra ressuscitar o boi. Gente, preste atenção no que eu vou lhe contar. Lá vem a história. Era uma vez 3 irmãs. E todas as 3 jovens. Uma tinha 77 anos. a outra. 85 anos. E a terceira, a mais novinha, tinha... 94 anos. E nós somos jovens. Está até hoje na janela esperando o príncipe cantar. É você, meu príncipe. Que também nunca apareceu. E assim termina a nossa história. E esse é o fim. Oxe, a história é safada. Isso faz com que a gente então tenha essa característica muito do teatro popular brasileiro, de uma forma geral, né? Então é um teatro que vem também com características do teatro medieval. Eu queria trazer um pouco desse teatro medieval, só para a gente entender um pouco do que eu estou falando do teatro medieval, né? O teatro medieval era uma configuração onde tinha muito dessa questão da religiosidade, né? Foi um período onde tinha uma demonstração a partir de apresentações de mistérios, dos milagres, dos sotis, né? Que eram todas histórias que aconteciam com um grande intuito de catequizar até mesmo por isso. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha as farsas, né? As farsas medievais eram com características exageradas dos personagens, né? E ao mesmo tempo também eu tinha nesse período já o teatro grotesco, que é o tempo inteiro com uma personificação maior de defeitos, de características cômicas. Tudo isso vai estar apropriado na farsa,
né? Então é um pouco do que a gente faz na farra do Boi-Bumbá, trazer um pouco desse teatro medieval, que aí também depois vai desembocar na comédia dell'arte italiana, né? Vai desembocar no vaudeville francês, né? A gente vai ter esses elementos. Então o teatro medieval, que também, se a gente for fazer um paralelo, é muito próximo das festividades populares brasileiras, né? Se a gente for ver a Folia de Reis, né? Que tem a figura dos palhaços, né? Se a gente for ver o Boi-Bumbá, né? Então assim, a gente vai ter também elementos, a quadrilha, né? Que vai ser a coisa da dança, que vem também a partir de danças europeias. Enfim, então a gente tem uma influência, claro, que com a nossa cara desse teatro medieval. Então a proposta da farra do Boi-Bumbá é trazer um pouco dessa característica, por isso que quando ele acontece na rua, também ele fica muito bacana dentro da relação com o público, né? Porque uma coisa interessante que acontece na farra do Boi-Bumbá é o momento em que o ator escolhe alguém para ser o boi. Porque o boi, o bacana do espetáculo é que o boi só aparece no final. O Boi-Bumbá só aparece no final. Então, como é que a gente faz a questão da retirada da língua do boi? É alguém da plateia que é escolhido pelo ator, e aí o Getúlio, no caso, que faz esse personagem, ele esconde, né, uma língua ali, e quando ele vai fazer a brincadeira pedindo para que alguém do público fale no ouvido dele quais são as suas últimas palavras, ele vai lá e faz como se tivesse arrancado a língua do boi. E isso é muito mágico, primeiro porque ela não é agressiva, não é uma cena agressiva, é um espetáculo que é para toda a família, né? E isso causa um divertimento, né? Porque a plateia acha o máximo. Tinha que ter criança que fica olhando assim, achando que realmente a língua foi retirada, né? Então cria esse universo popular, esse universo brasileiro da brincadeira, que é tão lindo e que deve ser valorizado, né? E o boi tem então todos esses elementos que vai fazendo com que o espetáculo A Farra do Boi-Bumbá se torne essa potência com características do teatro medieval. Essa é a proposta. Mas que é isso? É anestesia
Nordeste do Brasil. De onde derivou outra dança típica de lá? O Bumba Meu Boi! E com essa mistura brasileira, Uma das nossas maiores qualidades. O boi foi recebendo outros nomes. Em Pernambuco, Boi Calemba ou Bumbá? No Maranhão, Rio Grande do Norte, Alagoas e Piauí. viva Bumba Meu Boi! e no Ceará, boi de reis, boi surumbi e boi zumbi. Na Bahia, É Boi Janeiro! É boi estrela do mar. É dromedário. E Molinha de Ouro! O Aço! E Minas Gerais e no Rio de Janeiro! É bumbo foguete de boi. E no Espírito Santo é boi de reis. tipo em São Paulo, meu é. É boi de jacada e dança do boi. No Pará, Amazonas e Rondônia, é boi bumbá. E no Paraná e Santa Catarina, é boi de mourão ou boi de mamão? No Rio Grande do Sul, é boi, boizinho ou boi de mamão. E de norte a sul desse mundão de Deus que segue pelas estradas, o boi tá lá, nas grandes festas, nas comunidades, nos brinquedos de criança e nos brincantes de boi. E com fé, esperança e verdade, vamos iniciar essa versão farsesca, alegórica e simbólica da história do boi e outros causos. A farra do boi bumbá! Boa noite, povo, que eu cheguei. Mais uma vez apresenta meu baianá. Boa noite, povo, que eu cheguei. Mais uma vez apresenta meu baianá. Eu vou cantar com muita alegria. Vou apresentar essas baianas da Bahia. Eu vou cantar com muita alegria. Vou apresentar essas baianas da Bahia. Programando esse fim de semana é assistir a peça A Farra do Boi Bumbá com os Ciclomáticos no Teatro Glauci Rocha, no Celso. Oi gente, eu sou Ribamar Ribeiro, autor e diretor dos Ciclomáticos Companhia de Teatro, e nós faremos a abertura do 2º Festival Nacional de Teatro de Passos, o espetáculo A Farra do Boi Bumbá, e será um prazer muito grande estar aí com vocês. Será no dia 16 de julho, às 20 horas, na Estação Cultura. Aguardamos vocês. Um beijo grande dos Ciclomáticos. Nesta semana começa a 18ª edição do Festival Janeiro Brasileiro da Comédia. Na sexta-feira é a vez da Farra do Boi Bumbá. A montagem é do grupo Os Ciclomáticos Companhia de Teatro do Rio de Janeiro. A apresentação é às 8 da noite, também no Paulo Moura. 1 litro de leite vale um ingresso. Tá, começou ontem já em Rio Preto, né? O Festival Janeiro Brasileiro da Comédia, que é um festival com vários espetáculos de graça, muito bacana. Hoje à noite tem espetáculo no Teatro Paulo Moura. A Farra do Boi Bumbá é de uma companhia do Rio de Janeiro. A gente tá vendo um trechinho, ó. Conta a história de um fazendeiro que, para satisfazer a mulher grávida, pede para um funcionário cortar a língua do seu boi favorito. Muita diversão aí pro pessoal que quiser conferir. A apresentação é às 8 da noite, a entrada é 1 litro de leite. O festival vai até o dia 30, quinta-feira da semana que vem. Aproveita aí para conferir os espetáculos. Ciclomáticos, eu, você, porque eu já os conheço há 20 anos, desde o nascimento do grupo. Então, a minha opinião, apesar de à primeira vista parecer que ela é comprometida com o tempo, ao contrário, ela é embasada no tempo, ela tem uma base certa de que vocês são um grupo sério, que vocês trabalham seriamente, que vocês pesquisam e vocês se preocupam com a linguagem que querem levar para a criança. Há uma pesquisa constante. Ontem no espetáculo, por exemplo, eu percebi, e depois conversei com o Nino, que é um homem, o Valmor Beltrame, que é um homem de teatro de bonecos, como a direção pediu aos atores, levou os atores a fazerem uma interpretação marionetizada, toda cheia de movimentos pequenos, de movimentos minuciosos. Um espetáculo que agradava muito pela sua
inconstância, não havia, nada era permanente no espetáculo. Todo o tempo ele mudava, ele estava todo o tempo se alterando, se modificando, com uma interpretação muito boa de atores, muito segura e, mais uma vez, embasada pela pesquisa que vocês fizeram, na pesquisa que vocês fizeram, e eu fiquei encantado ao perceber a reação de duas pessoas de idades diferentes. Uma criança no colo, uma criança que ficou em pé, pediu a mãe para colocá-la no colo e foi aplaudir vocês e bateu palmas e fazer movimentos com os bracinhos assim. Devia ter 3 a 4 anos. E uma senhora, que foi diretora daqui da FUB, ao meu lado, quando o espetáculo começou a ficar sério, começou a tomar uma proporção mais séria, ela se emocionou e quando eu olhei, a professora estava muito tomada pela interpretação dos atores, pelo que se estava fazendo, pelo que acontecia no palco. Outra característica importante do processo de criação da Farra do Boi Bumbá está na construção dos personagens. Como a gente está falando dos personagens que vêm do teatro medieval, né? Então, e também tem uma referência muito forte na comédia dell'arte, que tem o arquétipo do Arlequim, do Pantalone, né, do Pulcinella, da Ragonda, né, esses personagens arquetípicos. Eu queria que os atores também montassem esses arquétipos nos seus corpos. Então, cada corpo de cada personagem tem o seu arquétipo. Então, a construção do patrão tem um arquétipo com características lá que foram captadas do teatro medieval, da comédia dell'arte, e se transforma no arquétipo do patrão. Só para a gente entender um pouquinho o que é esse arquétipo, arquétipo é como se fosse uma estrutura física que já tivesse constituída e eu vou me encaixar dessa estrutura de corpo, de voz e me adequar como se estivesse vestindo uma roupa e me encaixando naquela roupa, me adaptando àquela roupa, né? E no caso do patrão tinha essas características, que é um pouco do doutor, um pouco do Pantalone, né? Que é essa figura um pouco explosiva, né? Em alguns momentos um pouco abobalhado, né? São características arquetípicas do personagem patrão, né? A personagem da Catirina, por exemplo, ela já é uma personagem mais festiva, falante, divertida, ela anda com lenço, esse lenço ela faz tudo, ela se seca, ela brinca, né? E além disso tudo, ela tem a barriga, né? A barriga de grávida. A atriz, que no caso é a Nívia Nascimento, foi encontrando um monte de coisa para fazer com essa barriga. A barriga dança, a barriga pula, a barriga faz um monte de coisa. E todo o gestual dela vem muito dessa coisa do braço, né? De uma coisa muito expansiva. E isso foi muito importante porque ela criou esse arquétipo dessa personagem e foi buscando os elementos de comicidade para a Catirina. O personagem do Benedito também criou um corpo, que esse corpo que vem do matuto, um pouco dessa configuração do Jeca Tatu, né, do Mazzaropi, né, a figura do Mazzaropi, que é fantástica, né, que é aquele corpinho que tem ali e que anda de um jeito mais complexo, fechado. Então ele foi encontrando também, no caso do ator, que é o Getúlio Nascimento, foi encontrando esse corpo para a sua configuração arquetípica. E é um personagem que foi descobrindo uma voz também com essas características desse caipira brasileiro e, enfim, desses elementos que a gente tem nas configurações populares brasileiras, né? Temos a figura também que foi definida desses 3 personagens, e tivemos os outros atores que foram fazendo uma espécie de arquétipos de coringas, né? Onde eles vão virando vários personagens. Então, a Juliana, por exemplo, ela faz a freira, a beata, no caso, não é a freira, mas é uma beata, faz lá, daqui a pouco, a enfermeira, e ela foi encontrando um pouco desse corpo. Então, cada hora que ela entra, ela tem um corpo diferente. Ou do empregado que vai falar que o boi morreu, né? Ela vai buscando. A Carla foi encontrando também, dentro dos seus coringas, ela foi encontrando a personagem do empregado, no caso dela é Fanha. E aí ela encontrou esse fanho, que é muito divertido,
porque ela traz isso de uma maneira popular, né? Que fica muito divertido, porque ele é um funk que canta, é um funk que está ali alegre, festivo, e aí isso causa também na plateia um impacto muito interessante. Né? O Júlio César Ferreira foi encontrando também um arquétipo dentro das apresentações dele, que quando ele faz o Pedro Malas Artes, né, essa coisa de um andar, né, é quase um arlequinho o tempo inteiro, né, e depois ele vai no Príncipe, quando ele vai fazer lá nas Três Velhas, ele já encontra um príncipe de forma delicada, que é quase um enamorado, numa referência à comédia dell'arte, né, o médico dele na forma de andar, que ele foi descobrindo também um conceito dentro do corpo, de um corpo mais retilíneo, né? Isso tudo vai criando esses elementos de construção muito interessantes. E eu tenho uma montagem onde eu tenho o que acontece dentro desse quadrado e o que acontece fora do quadrado, né? Que também é teatral. Os atores estão fora de cena, mas eles estão em cena. Na verdade, eles não estão fora de cena. Eles estão fora desse miolo aonde tudo acontece. E a gente vai trazendo várias possibilidades de participação dessa área externa. Então tem a área periférica e a área central. Na área central é onde a história acontece. A área periférica é onde os atores que estão naquela área contribuem e acentuam, delineiam as apresentações que estão acontecendo no centro, no miolo, né? E se a gente for pensar nisso, isso também é o que é o boi, né? O boi, você tem uma pessoa que entra dentro do boi que a gente chama de miolo, né? É ali onde a magia acontece, né? Aquele boi dança, aquele boi ressuscita de uma maneira muito bonita. Então, só para a gente deixar aqui mais claro dentro desse processo, eu tenho um quadrante maior, que é o que toma todo o espaço, e tem esse quadrante menor, onde é o espaço de atuação dos atores, né? E uma coisa muito bacana, porque assim, tem um momento que eles entram dentro da arena, né, e saem da arena, né? Então, quando eles entram na arena, eu tenho um código dizendo que ali eu já sou o personagem. E quando eu saio da arena, eu já sou uma persona que não é mais aquele personagem, aquela figura arquetípica. Isso é o que determina uma linguagem quando a gente constrói um espetáculo, né? A gente tem que entender o que eu quero fazer enquanto diretor para a construção do espetáculo. Então, a Farra do Boi Bumbá foi esse caminho, né? Eu digo isso muito nos cursos e oficinas de direção, que eu falo que geralmente o diretor não sabe qual é o resultado que ele vai ter, mas é muito importante que o diretor saiba o caminho que ele quer seguir, né? Porque isso ajuda muito na construção, entendimento dos atores, buscar nos atores cada elemento para a construção do seu personagem, para a construção do gestual, corporal, dessa fisicalidade. A Farra do Boi Bumbá tem uma fisicalidade muito premente, né? É um espetáculo que o tempo inteiro os atores têm que estar com uma agilidade física assim altíssima, né? Uma atenção, porque qualquer gesto que eles façam errado pode até machucar um outro ator, porque eles estão num espaço pequeno. Então, assim, é tudo milimetricamente pensado para o espetáculo, né? Então, essa perspectiva de entender o que eu quero dos meus atores permite também com que eu tenha um resultado muito mais favorável, né? E é claro que isso acontece também porque eu tenho já um elenco que eu conheço há 25 anos, né? 24, 25 anos. E isso faz com que facilite muito o trabalho do diretor, porque eu vou realmente pensar aquilo que aqueles atores têm de melhor e vou trazer também os desafios que eu gostaria para que aqueles atores e atrizes também se desenvolvessem. É isso nesse processo da Farra do Boi Bumbá. E assim termina a nossa história! E esse é o fim! Nossa, uma história mais safada! A história é sem jeito, perereca! E aí, depois desse resultado do espetáculo, o que vira? Qual é o resumo desse trabalho, né? A Farra do Boi Bumbá foi um espetáculo que foi construído em 2015.
né? E a gente faz o espetáculo até hoje. Então, assim, é um trabalho que foi cada vez mais sendo apurado e depurado, né? Inclusive, aqui no nosso processo, vocês vão ver a versão dele quando está no palco e a versão dele quando está no espaço aberto. E isso é muito interessante, porque são dois elementos diferentes. No palco eu tenho a iluminação, eu tenho todas as características que no palco permitem, e quando eu tenho a rua e quando eu tenho o espaço aberto, eu tenho a plateia do meu lado, e eu vejo a plateia. Então, a interação com a plateia, ela fica mais potente, ela fica mais evidente nessa construção, né? A Farra do Boi Bumbá já foi apresentado em diversos locais, né? Inclusive, nós tivemos uma parceria muito bonita com Doutores da Alegria. E aí foi um momento muito mágico, porque a gente apresentou o espetáculo dentro de hospitais, para pacientes do hospital, para mudar, para colorir o dia daquelas pessoas. E já tivemos momentos incríveis. Por exemplo, teve uma apresentação que foi no Hospital de Piedade, que nós ficamos assim emocionadíssimos, né? Porque tem um momento que o ator vai lá fazer aquela brincadeira de pegar no boi, não sei o quê, e pegou uma pessoa, né, e perguntou para ela: quais são as suas últimas palavras? E aí essa pessoa falou assim: eu quero muito sair daqui do hospital. E olha, a gente naquela hora, aí a gente tem que ter todo o equilíbrio para poder dar conta da emoção, né? E ele gritou: eu quero sair do hospital, eu quero, né, porque é a brincadeira que a gente faz. E ficamos muito tocados porque a gente sentiu que naquele momento a pessoa realmente estava super envolvida com o espetáculo, né? E aí depois nós tivemos notícia que essa pessoa, 15 dias depois, saiu, teve alta, melhorou, enfim, da enfermidade que tinha. Então o teatro tem esse poder também, né, de fazer com que as pessoas tenham fé novamente no mundo, né? E a Farra do Boi Bumbá e a história do boi, nada mais do que a fé que a gente tem na vida, né? Pela dança do rei da feria, bum bum bum, meu leque, bumba meu lugar, bum bum bum, meu leque, bumba meu lugar. E vinha desse festejo, vai toda a gente pra rua. E vinha desse festejo, vai toda a gente pra rua. Bum bum bum, meu leque, bumba meu lugar, bum bum bum, meu leque, bumba meu lugar. Bom dia! Bom dia! É o boi que fala, olha! Boizinho, eu gostaria agora, Arnaldinho, que você mostrasse sua língua pra todo mundo aqui, vai! Então daqui no viu, daqui no viu! Palma! Boizinho, eu gostaria agora de saber quais são suas últimas palavras? Morri! Essa é a palavra dele! Eu quero que você fale muito mais alto, vai lá! Morri! Isso! Agora com um pouquinho mais de medo! Morri! Um pouquinho mais de medo! Morri! Aqui! Ok! Gente, uma salva de palmas pro meu boi! Então, a Farra do Boi Bumbá foi o novo espetáculo daquela época, né, da companhia. E traz a cultura popular brasileira como tônica da montagem, né? O diretor mergulhou no universo do teatro popular, das farsas medievais e das festas brasileiras para contar a tradicional história de Catirina e a língua do boi. Nesse universo, ele pesquisou também os contos populares de Câmara Cascudo, criando um universo propício e contemporâneo na encenação. O objetivo desse novo espetáculo, que é o 10º do repertório da companhia Os Ciclomáticos, é encantar a adultos através das histórias populares e assim redimensionando este contexto popular de forma universal. Enfim, esse foi o processo do espetáculo A Farra do Boi Bumbá. Companheiro, boizinho foi morto.
céu, deixou um brilho no chapéu do cantador da baixada. Eu fiquei com pena dele por não poder fazer nada. Mas quando chegar o mês de junho eu vou lembrar na boiada. Eu fiquei com pena dele por não poder fazer nada. Mas quando chegar o mês de junho eu vou lembrar da boiada. Eu queria que meu boizinho voltasse, sabe? Eu queria que ele fosse lembrado todos os anos. Oh, meu Jesus Cristinho, traga meu boizinho de volta, traga. Eu lhe prometo, se meu boizinho voltar, nós vamos lembrar dele todos os anos. No norte, no sul, no centro-oeste, no sudeste e principalmente no meu nordeste. E vai ser sempre uma versão facesca, alegórica e simbólica da história do boi. E ela vai se chamar A Farra do Boi Bumbá. Tu precisa ir pro norte ver Bumbá.